Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de condutores de veículos de emergência. Dando sequência à nossa última aula do módulo de direção defensiva, aula 12. Começamos falando sobre distâncias a serem observadas na direção do veículo, falando então da distância de segmento. É a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência sem colidir com a traseira do outro. Como saber se está em uma distância segura? Leve em consideração fatores como as condições climáticas, se está chovendo ou não, a velocidade do seu veículo e a dos demais, as condições da via, dos seus pneus e se o seu veículo está em condições de manutenção para que o sistema de frenagem desempenhe o papel esperado. Uma outra dica é estabelecer um ponto de referência fixo, que pode ser uma placa ou uma árvore. E quando o veículo da frente passar, inicie uma contagem pausada, 1001, 1002. Se você passar pelo ponto de referência que adotou antes da contagem, significa que deverá aumentar a distância de segmento. Agora, se você passar pelo ponto que adotou depois que terminou a contagem, significa que está em uma distância segura. É importante ressaltar que essa contagem só tem validade se as condições da via, do veículo e do tempo estiverem normais. Evite frenagens em que as rodas travem, causando o arrastamento do pneu, porque elas aumentam o espaço necessário para a parada de seu veículo. Portanto, busque não pisar totalmente no freio, mas desacelere gradativamente. Nas situações de ocorrência, pessoal, os veículos a princípio vão ouvir e ver a aproximação do veículo de emergência e já vão abrir. Tudo certo? Mas em caso de você estiver vindo ali e o veículo não tiver visto, observado a sua aproximação, você vai chegar bem pertinho dele, para que ele saia e você prossiga. Mas aí você já diminuiu a velocidade. Você tem que observar muito essa situação. Se o veículo está saindo ou não está, e aí você já vai diminuindo. Tá? A aceleração do veículo de emergência, principalmente os que atendem sinistros, é uma aproximação, é uma aceleração meio que controlada, no sentido de que todo momento, quando eu me aproximo de cruzamentos, eu tenho que estar freando, ou quando eu estou indo numa via e os veículos estão à minha frente, eu tenho que estar ali tomando certo cuidado para que esses veículos... Eu tenho que observar a manobra deste veículo da frente para ver se ele está saindo ou não. Tudo bem? Outras distâncias relacionadas. Quando citamos a distância de segmento, entendemos que ela está diretamente ligada à distância de parada total do veículo, que é a soma das distâncias de reação e distância de frenagem. A distância de segmento obrigatoriamente tem que ser maior que a distância de parada total do veículo, porque eu preciso frear sem colidir com o veículo da frente. Por isso que essa distância de segmento tem que ser maior que a distância de parada, tá? Todas essas distâncias são distâncias que variam conforme as condições do veículo, as condições da pista, as condições climáticas, as condições de velocidade do veículo e as condições do motorista. Falamos já tudo sobre isso quando falamos das condições adversas, não é verdade? Distância de segmento, então só para lembrar os conceitos, é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência sem colidir com a traseira do outro. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde a percepção do perigo até o momento em que pisa no freio. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o sistema de freio é acionado até a parada total do veículo. E distância de parada é aquela que o seu veículo percorre desde a percepção do perigo até parar, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto da via. Então, a distância parada nada mais é que a distância de reação somada à distância de frenagem. Distância de reação, eu vejo o obstáculo até eu pisar no freio. Distância de frenagem, pisei no freio até o veículo parar. Distância de parada, a soma da distância de reação com a distância de frenagem. Tudo bem? Seguindo, aqui nós temos uma imagem muito representativa do que nós acabamos de falar. Então aqui vem o veículo,
né? Ele viu ali o obstáculo, no caso o cachorrinho, ele viu, freou, viu, pisou no freio, né? Então, ele viu aqui, pisou no freio aqui. Essa distância que ele percorre é a distância de reação. Pisou no freio, o carro parou, distância de frenagem, certo? Distância de parada total, da hora que ele vê até a hora que ele para. Condições que interferem na distância de parada total do veículo. Novamente, vamos falar aqui. Condições do veículo, no caso, o peso do veículo, condições do funcionamento do freio e pneus. Condições da pista, linha da pista, curva ou reta, aclive ou declive, pista com pavimento ou sem pavimento e tipo de pavimento. Condições climáticas, chuva, neblina, fumaça, noite, de dia, cerração. Condições da velocidade do veículo, alta velocidade, baixa velocidade, velocidade constante ou em aceleração. E por fim, condições do motorista, sono, fadiga, estresse, desatento, alcoolizado ou atento. Todas essas condições vão interferir nessa distância de parada. Ok? Seguindo, como ultrapassar e ser ultrapassado, conceitos. Vamos falar aqui rapidamente, né? Não tem muito que nós explicarmos muito desse assunto. Muitos desses assuntos já foram vistos nas regras e normas de circulação. Vamos só retomar aqui. Os procedimentos corretos para ultrapassagem são: letra A. Nas situações de ultrapassagem, o motorista deve verificar antes se o espaço é suficiente para a ultrapassagem, considerando não só a distância em que se encontram os veículos que vêm em sentido contrário, mas também o fato de que as velocidades dos veículos que trafegam em sentidos opostos se somam. Eu não posso entrar numa situação de ultrapassagem se está vindo um veículo contrário a mim. Se eu jogar esse veículo para o acostamento, eu estou forçando a ultrapassagem, inclusive isso é o quê? Causa suspensão do direito de dirigir, certo? É uma infração que causa suspensão do direito de dirigir, como nós já vimos. Muito bem. Letra B. Sinalizar sempre com a devida antecedência, tanto para o veículo que pretende ultrapassar, quanto para o que vem atrás, para que saibam a sua intenção. Letra C. Imprimir velocidade superior à do veículo que deseja ultrapassar, sem colocar em risco a segurança no trânsito. Isso é lógico, né, pessoal? Se eu quero ultrapassar um veículo, é que eu preciso estar a uma velocidade acima da dele, né? É que a gente fala isso porque tem pessoas, por incrível que pareça, que saem para ultrapassar um veículo e não conseguem ultrapassar. Não conseguem desenvolver a marcha. Não têm a habilidade, a competência para desenvolver a marcha, para que realizem... Esse é o princípio primordial. O meu veículo tem que estar numa velocidade acima do outro. E no caso de eu ter diminuído a marcha porque eu estou atrás dele, quando eu saio dele eu tenho que ter um torque suficiente para que eu acelere e esse veículo vá. Porque o tempo que eu estou ali do lado, ultrapassando, tem que ser o menor possível. Eu estou na contramão da via. Letra D. Ao ultrapassar outro veículo, só retornar à sua faixa após a ultrapassagem se completar. Por isso que se tem um retrovisor do lado direito, tem que usar. Letra E. Manter os indicadores de mudança de direção ligados durante toda a ultrapassagem. Em qualquer ultrapassagem, o condutor deverá sinalizar à esquerda e, antes de iniciar a manobra, verificar pelo retrovisor se outro veículo não teve a intenção de ultrapassá-lo. Só depois disso deve iniciar a manobra. Para finalizar, olhar o retrovisor da direita, observando a distância de segurança do veículo ultrapassado, sinalizar e então voltar para sua faixa. É a manobra completa. F. Ao ser ultrapassado por outro veículo, nunca tentar impedi-lo sob perigo de oportunizar competição perigosa, facilitar a ultrapassagem mantendo a velocidade que está trafegando e manter-se na faixa ali da direita. G. Não acelerar o veículo ao ser ultrapassado e, se necessário, diminuir a velocidade a fim de evitar uma emergência ou sinistro. Lembrar que, ao sinalizar, o condutor demonstra sua intenção, entretanto, isso não lhe dá o direito de mudar de direção sem antes observar as regras anteriores. Basicamente, tá, pessoal? Uma coisa simples aí sobre a questão da ultrapassagem. Particularidades nas manobras de ultrapassagem e passagem do veículo de emergência. Agora sim vamos entrar nas particularidades.
Esse assunto requer por nossa parte uma atenção especial, pois devido às particularidades da direção do veículo de emergência, as manobras de ultrapassagem e passagem por outros veículos, principalmente nas proximidades dos cruzamentos, obriga ao condutor uma análise diferenciada. Vamos então entender quais são as particularidades desta condução, em especial analisando o artigo 29 do CTB. Mais uma vez vamos falar do artigo 29. 1. Quais são os veículos considerados por lei de emergência? Os de socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Quais são as prerrogativas que tais veículos possuem? Prioridade no trânsito, livre circulação, livre estacionamento e livre parada. Em quais momentos tais veículos possuem essas prerrogativas? Quando em serviço de urgência, quando em policiamento ostensivo ou quando da preservação da ordem pública. Quais as obrigatoriedades dos veículos para que eles possuam essas prerrogativas? Livre circulação, veículos identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Livre parada, veículos identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Livre estacionamento, veículos identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Além dessas situações, destacamos: quando da proximidade dos veículos de emergência, obedecendo às diretrizes anteriores, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Porém, não é o que ocorre na prática, pois muitas das vezes os veículos estão imobilizados temporariamente em um cruzamento, esperando, por exemplo, o semáforo autorizar o deslocamento, quando surge o veículo de emergência. Nesse momento, observa-se que todas as faixas de trânsito estão ocupadas e não há a possibilidade de obedecer ao que regulamenta a letra A do inciso 7 do artigo 29 do CTB. Os pedestres, ao ouvirem um alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local, o que também às vezes não ocorre, devido ao fato de que muitos pedestres se assustam com a presença do veículo de emergência e tomam decisões precipitadas atravessando a via na frente do veículo, ou em outras situações por estarem distraídos. Não observam a presença do veículo de emergência, mesmo que com os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente acionados, descumprindo a letra B do inciso 7 do artigo 29 do CTB. O condutor deve obedecer ao que regulamenta a letra C do inciso 7 do artigo 29 do CTB, o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente que outorga as prerrogativas aos veículos de emergência somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência, o que, por falta de profissionalismo do condutor, às vezes não ocorre. Muitos se utilizam dos dispositivos acionados para um deslocamento com prerrogativas, porém em situações de interesse próprio. Essa postura não profissional ocasiona a desmoralização da profissão e do trabalho das instituições que realizam esse tipo de atendimento junto à sociedade que observa essa atitude irresponsável do condutor. A ordem prevista na letra D do inciso 7 do artigo 29 do CTB, de que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste código, é confundida muitas das vezes com preferência, e prioridade não é preferência. Por mais que o seu veículo tenha naquele momento a prioridade, deve-se ater nas condições de preferência de um cruzamento. Tanto que, na continuidade da lei, diz que, em velocidade reduzida, bem como devidos cuidados de segurança, e finaliza com obedecidas as demais normas deste Código. Todas essas regras são regras de conduta previstas na direção defensiva. Outras regras importantes a serem trazidas são as previstas nos artigos 33, 34 e 35 do CTB, que dizem que
Observamos que as prerrogativas de livre circulação dadas aos veículos de emergência previstas no artigo 29 desoneram o condutor ao cumprimento das previstas nos artigos citados anteriormente. Porém, deve-se levar em consideração que os motivos que levaram ao legislador prever tais regras em áreas de cruzamento ou quando da realização de manobras de deslocamento lateral são por motivos de segurança e de previsão a sinistros, buscando posturas defensivas. Por mais que o condutor desobedeça tais regras, deve ter o entendimento real do perigo que está colocando sua viatura e sua guarnição, tripulantes ou vítima acompanhantes, quando do deslocamento. As regras de circulação e condutas foram criadas para, além do ordenamento viário, trazer segurança aos usuários da via. Isso significa que, ao descumprir uma ou várias delas, mesmo amparado pela livre circulação, parada e estacionamento, descrito no inciso 7 do artigo 29, o condutor assume a responsabilidade por eventuais sinistros e decorrências do sinistro. Pense nisso ao imprimir uma condução agressiva desnecessária em seu veículo, mesmo sendo ele um veículo emergencial. Essas regras que nós lemos aqui, né, são muito importantes, porque é dado prerrogativas, mas ao mesmo tempo se coloca regras para as prerrogativas. Inclusive, é de entendimento e compreensão geral que no caso de sinistros, o condutor será responsabilizado. Mas e a prerrogativa? Desde que, observando-a, obedecendo-a, então eu tenho que sempre fazer essa análise para eu não criar um problema para mim. Existe um ditado muito importante que fala assim: o que abunda prejudica. O que faz a mais desnecessariamente prejudica, atrapalha. Então essa vivacidade desnecessária leva ao sinistro e à responsabilização do condutor. Observa-se que muitas das vezes os outros usuários da via, quando observa a presença de um veículo de emergência, o cara não sabe o que faz. Não sabe se vai, se vem, se faz isso, se faz aquilo. E tudo isso está gerando um problema, gerando uma situação ao condutor do veículo de emergência, porque ele precisa tomar a decisão o mais rápido possível. Lembre-se do que nós falamos na aula anterior. Volte com vida para a sua casa. Como evitar sinistros com pedestres e outros integrantes do trânsito? Dentre todos os usuários do trânsito, motociclistas, ciclistas, carroceiros e skatistas são os mais vulneráveis e, na maioria das vezes, o sinistro envolvendo essa classe de integrantes do trânsito tem como consequência o óbito. Por isso, as regras e condutas de trânsito em relação a eles merecem atenção especial. A motocicleta, por ser um veículo pequeno, muito menor que o veículo de 4 rodas, possui características que nos obrigam a ter maior atenção. Uma delas é a dificuldade em definir, em caso de aproximação, qual a velocidade e a distância que a motocicleta se encontra. É por isso que a luz do farol dianteiro tem muita importância para esse tipo de veículo. Quando o farol está desligado, as chances da motocicleta não ser observada aumentam muito. O condutor do veículo de emergência sempre deve buscar observar a presença de motociclistas, ciclistas, carroceiros e pedestres nas proximidades do seu veículo. Procure o contato visual com esses usuários. Dirija com calma, sempre observando o lado direito do seu veículo, próximo da guia da calçada.
Observe a aproximação de pedestres e ciclistas pela calçada e faixas de pedestres. Nas rodovias, muito cuidado com o acostamento e com entradas das vias laterais, locais que geralmente possuem aglomeração de pessoas e animais. A principal atitude para ver e ser visto é o controle da velocidade. Quando você for passar pelo cruzamento, né? Aí já está ali com toda a sirene, iluminação ligada, os veículos estão parando. O que acontece muitas das vezes? A motocicleta sai de trás de um veículo, entra no corredor e avança o cruzamento e colide com o veículo de emergência. Não é assim que acontece. Às vezes eu dou uma olhada, eu sou o motorista do veículo de emergência, eu dou uma olhada, não vejo ninguém, vou e de repente tem lá uma motocicleta. Porque a motocicleta é um veículo pequeno e às vezes numa olhada rápida eu não consigo perceber aquele veículo. Então busque com mais destreza, com mais concentração a aproximação dos veículos pequenos, de bicicletas. Pontos cegos, como evitá-los? Pontos cegos ou ângulos mortos. Pontos cegos são lugares onde, mesmo olhando pelos retrovisores ou devido às colunas do automóvel de 4 ou mais rodas, não é possível ver totalmente. Os pontos cegos ocorrem em qualquer tipo de veículo. Os principais pontos cegos de um veículo de 4 rodas são as partes próximas do chão logo à frente, as laterais, as diagonais da frente, de trás e a traseira do veículo. Essas diagonais elas ocorrem devido à questão das colunas do veículo, né? Tanto dianteiras quanto traseiras. Vale lembrar que o veículo de grande porte possui maior quantidade de pontos cegos, o que facilita alguns tipos de sinistro. A partir desse entendimento, o motorista responsável pela condução dos veículos de emergência de médio e grande porte devem sempre estar atento, cuidar não somente da sua direção, mas também de outros usuários que se deslocam próximos a ele. Buscar sempre nos retrovisores a aproximação de veículos pequenos, principalmente as motocicletas e bicicletas. Observar tudo que se passa em torno do veículo durante a condução é fundamental para garantir a segurança no trânsito. Por isso, todos os veículos possuem espelhos retrovisores. A primeira dica para evitar que os pontos cegos dificultem sua condução é ajustar os espelhos para sua melhor visão. No entanto, mesmo com os espelhos ajustados, durante a manobra de ultrapassagem, em algum momento, certamente o veículo que lhe ultrapassa entrará no seu ponto cego. Durante qualquer tipo de manobra, mudança de faixa, conversão, retorno e ultrapassagem, manobras de marcha ré, nos locais de atendimento, entre outras, procure observar os pontos cegos. Pode haver algum veículo trafegando nesta região. O maior índice de sinistros envolvendo motocicletas é a famosa fechada, que é quando o veículo faz uma conversão à direita sem acionar o sinal luminoso, a seta indicativa de direção, né? Abalroando a motocicleta em sua lateral, pois a mesma se encontrava trafegando à direita do carro em seu ponto cego. Sempre sinalize com antecedência sua intenção para não surpreender o outro condutor no meio da manobra. Um olhar mais atento e cuidadoso pode evitar um sinistro e às vezes aquela simples virada de cabeça pode garantir a segurança de todos e evitar o sinistro. Eu fiz essa leitura rápida sobre a questão do ponto cego porque nós já conhecemos, né, pessoal? Só para relembrarmos esse conteúdo aqui. A importância do comportamento seguro. A condução do veículo de emergência está suscetível a muitas situações adversas. O modo de dirigir e a circulação diferenciada no trânsito requerem uma habilidade maior do motorista. A dificuldade na observação do contexto ao redor do veículo devido aos diversos pontos cegos. As constantes manobras de aceleração, frenagem, conversões e paradas para atendimento, abordagem, o relacionamento direto com a guarnição tripulação do veículo retiram a atenção necessária à condução do veículo. A condução segura do veículo especializado de emergência é uma atitude a ser buscada constantemente pelo motorista. Devido à estrutura pesada dos veículos de grande porte, em caso de sinistro, as consequências estruturais serão pequenas. Porém, não pode ser dito a mesma coisa para os outros envolvidos no sinistro, sendo eles veículos pequenos, motocicletas, bicicletas, pedestres e principalmente a guarnição do veículo.
São inúmeros os casos de sinistros que vitimizam ciclistas e pedestres. Por todas essas causas, se exige do condutor profissional do veículo de emergência esse curso que você realiza nesse momento. O comportamento exigido deste condutor é um comportamento profissional, exemplar, defensivo, atento, educado, ético e moral. Deve-se conhecer e praticar as regras de circulação e conduta, obedecer às leis do trânsito, aplicar os 5 elementos da direção defensiva, ser educado com os demais usuários da via, não ser negligente com suas funções e com o seu veículo. O condutor profissional não pode ser imprudente. A imprudência gera o sinistro. E quando falamos em imprudência, não são somente as desobediências às regras de trânsito, mas também as dicas e regras da direção defensiva. E a que nós mais falamos e nos preocupamos, e é a mais importante a ser obedecida, é a distância de segmento. Fechamos então a nossa aula 12, o nosso módulo de direção defensiva. Qualquer dúvida nos conceitos, nas explicações, nos encaminhem o questionamento. Estaremos prontos a respondê-lo. Tudo bem? Pessoal, um grande abraço. Próxima aula, aula 13, iniciamos um novo módulo, tá certo? Dando sequência aí ao nosso estudo. Um grande abraço e até a próxima aula.